O que o seu cérebro sente começa no seu intestino. Você sabia que mais de 90% da serotonina que nós temos no nosso corpo é produzido no nosso intestino? Compulsão alimentar, ansiedade, depressão, sinais e sintomas neurológicos e psicológicos podem não ser apenas psicológicos ou psiquiátricos, mas podem ser sinais óbvios de que o seu intestino não está bem. Eu sou a doutora Érica, médica gastroenterologista, especialização em hepatologia e amante do nosso intestino e de toda essa conexão entre o eixo cérebro-intestino. Estamos aqui então, pessoal, na nossa primeira semana da minha série de neurotransmissores e intestino. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a serotonina, um elo entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Todo mundo apenas acha que a serotonina é um hormônio apenas regulado para o nosso humor, da parte neurológica, da parte psicológica. Mas o que muita gente não sabe é o quanto a serotonina é importante para nós no sentido intestinal e no sentido do nosso eixo cérebro-intestino. Esse elo é muito importante e na série de hoje eu vou te explicar por que isso acontece. Você sabia que a serotonina influencia não só no humor, não só no intestino, mas que existe um elo super interessante, um link entre a perda de peso e o emagrecimento? Isso é muito importante, eu tenho certeza que quem está perdendo peso, quem sofre com obesidade, precisa de fato entender a serotonina e como o nosso intestino pode ajudar você na sua perda de peso. A serotonina, quando eu quero dizer serotonina e perda de peso, ela é importante porque nós já sabemos, os estudos eles já mostram que mais de 90% da serotonina ela é produzida sim aqui no nosso intestino. Ou seja, se você está visando perda de peso, não adianta apenas dieta, atividade física e medicação. Mas a gente tem que ter sim um olhar cuidadoso com o seu intestino, porque se você tiver uma desbiose, se você tiver um intestino irritável, se você tiver algo ali inflamando o seu intestino que impeça ele de funcionar de forma adequada, você não vai conseguir ter uma perda de peso tão adequada quanto aquela que você espera. Por isso é importante aquele olhar bem atento. E por que é tão importante falarmos de serotonina quando a questão realmente é o emagrecimento? É óbvio, né, pessoal? Porque a serotonina, ela funciona como um elo de comunicação do nosso eixo cérebro-intestino, fazendo com que a gente tenha uma melhor versão, um bom controle na fome emocional. Logo, isso vai influenciar no seu emagrecimento. Então, o intestino saudável é igual a não só a bom humor, mas também o intestino saudável equivale a uma boa produção de serotonina e um bom controle da fome emocional, controlando melhor o seu peso. Portanto, quando o nosso intestino está desregulado, a nossa fome está desregulada. E é essa a grande importância que eu quero trazer aqui para vocês. E é por isso que uma gastroenterologista como eu fala tanto em tipos de fome, hormônios neurotransmissores, quando o assunto é perda de peso. Por quê? Porque eu preciso ter o meu intestino bem funcionante e é óbvio que eu quero que todas aquelas pessoas que tenham síndrome metabólica, obesidade e gordura no fígado tenham uma boa saúde e melhorem essa questão, melhorando a sua saúde como um todo. Então, eu deixo aqui o meu recadinho para que se você tem alguém na família ou alguém que precisa emagrecer ou que já está no processo, que tem obesidade, que tenha síndrome metabólica ou que queira apenas melhorar a sua saúde, que assista esse vídeo até o final. De fato, a serotonina não emagrece, mas é ela quem vai definir se você vai conseguir ou não seguir o plano alimentar. E isso acontece porque quando você tem níveis de serotonina elevados, você tem redução da fome. E quando você tem uma serotonina lá embaixo, reduzida, diminuída, a sua fome emocional, o seu intestino, ele trabalha de uma forma muito ruim com relação à parte da fome e à questão de seguir ou não o plano alimentar. Por isso a serotonina ela é tão importante nesse processo. Lembrando que quando você tem uma deficiência de serotonina, ela também piora aqueles pacientes que têm a compulsão alimentar. Porque quanto menos serotonina você tiver, mais compulsão alimentar você vai ter. E esse é um grande diferencial dela também. E eu devo te contar uma outra coisa sobre a serotonina. Sabe aquele desejo, aquela vontade de comer aquele docinho delicioso, aquele docinho assim, aquela vontade de comer aquele doce que não sai da sua cabeça, aquele brigadeiro, aquele bombom, aquela torta de chocolate com um morango assim com uma calda enorme? Isso é falta de serotonina também. E para finalizar, recuperar a serotonina, reorganizá-la, aumentar em quantidade e qualidade, ajuda a reorganizar o seu corpo. E o seu intestino pode fazer isso muito bem. Então, amiga, amigo, você que é louca do doce, que está em processo de emagrecimento, que está lutando contra a fome emocional, esse vídeo é para você. Já salva ou manda para alguém que precisa ouvir isso. A serotonina, ela é uma molécula, ela é um neurotransmissor que precisa estar de forma e quantidade adequada durante o seu processo de emagrecimento. Sabe por quê? Porque a serotonina, ela ajuda na fome emocional, na compulsividade alimentar e ajuda também no seu humor. Óbvio, quem é que quer ficar mal-humorado, gente? Ninguém aguenta gente mal-humorada, pelo amor de Deus.